Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais com Jussiane Vieira. E Cláudia Bear. E hoje nós temos um convidado muito mega especial, hein, Cláudia? Especialista. É nosso médico, né? Maravilhoso que vocês vão conhecer hoje. Isso, especialista numa área que nós mesmos não conhecíamos, né? Que é a neurooftalmologia, né? Doutor Gabriel Etienne. Muito bem-vindo, Muito doutor bem-vindo, doutor Gabriel. Gabriel. Um prazer receber Igualmente, eu aqui. agradeço E o aí, convite. a primeira pergunta, eu acho que para a gente foi novidade, né? É do que se trata a neurooftalmologia? Entendi. Assim, é uma subespecialidade médica, né? Aqui no Brasil e no mundo também. Você pode ser neurologista e fazer neurooftalmologia, ou você ser oftalmologista e aí você faz a neurooftalmologia, né? Tem esses dois caminhos. Mas a princípio seria uma área que une um pouco das duas coisas, né? Entender que a visão depende não só do olho, mas da retina, do nervo óptico e do cérebro, né? Então, essa área tenta juntar as duas coisas, problemas que acontecem entre, né, o olho e o cérebro e como que a gente consegue desvendar e tratar essas doenças. É uma área recente ou já é antiga e só não tem muito, assim, não é muito de conhecimento da maioria, né? Ah, não, com certeza. Assim, é uma área difícil de ser propagada para o público leigo. É uma área um pouco mais específica, realmente. Assim, a neurooftalmologia, eu falo que a história da neurooftalmologia em si, ela é tão antiga quanto a história da própria medicina e da humanidade, na verdade, né? Assim, desde Hipócrates, ele descreve um pouco como que acontece a visão. E aí isso foi, ao longo dos séculos, mudando. Mas, assim, a partir do momento que você tem, no nosso caso, uma sociedade brasileira de neurooftalmologia, isso é recente. Entendi. A sociedade de neurooftalmologia ela é recente. Salvo me engano, ela foi criada há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Bem recente. Bem recente. A gente já teve o segundo congresso ano passado, brasileiro de neurooftalmologia. Esse ano vai ter um novo. E aqui no Brasil, a maior parte dos casos, as pessoas que fazem isso são oftalmologistas. Agora a gente está tendo um pouquinho essa mudança, né? Eu estou no término da minha residência em neurologia, pelo Instituto de Neurologia de Lindo Couto, UFRJ, e aí vou seguir nessa área, né? Assim, a parte mais neurológica, melhor dizendo, não tanto oftalmológica, né? E aí, no mundo, lá fora, é meio a meio, né? Ou seja, oftalmos que fazem isso, neuros que fazem isso. Aqui é mais oftalmo. Vamos ver se daqui para os próximos anos isso muda um pouco. E que lindo, né? E que bom e tão recente, né, Cláudia? Tão 3 anos e assim, gente, graças à medicina, graças a essa pessoa aqui, Gabriel, nome de anjo, né? Que eu descobri, nós cuidamos com ele e eu descobri algo assim que me devolveu a visão, né? E é muito bom as pessoas saberem que agora tem um médico que, além de neuro, ele é especialista na sua visão. E, doutor, assim, para uma pessoa saber, eu vou procurar um oftalmo ou procuro um neurooftalmo? Em que situação, em que momento ela saberia? Entendi. Então, isso aí é uma dúvida realmente. Mas, assim, a gente fala que existem coisas que falam mais a favor de ser um problema no nervo óptico, né? Então, assim, um déficit visual súbito, né? A pessoa estava bem, do nada acorda com um ponto preto na visão, uma parte mais central, talvez, da visão. Isso pode ser um problema do nervo óptico. Se você tiver dor ocular associada, dor à mobilização dos olhos, né, principalmente pessoas mais jovens, que aí a gente tende a pensar em um tipo de doença chamada neurite óptica, que seria secundária à esclerose múltipla, por exemplo.
isso chama a atenção de talvez ser um problema no nervo em si, né? Então, essas perdas de visões mais súbitas, às vezes com dor ocular, a mobilização do olho associada, e já no idoso também, quando ele tem uma perda de visão também súbita e com dor de cabeça muito forte associada, que pode ser um diagnóstico que a gente chama de arterite temporal, que é comum dessa faixa etária, também fala a favor de ser algo mais neurooftalmológico do que oftalmológico em si. Um problema não no olho ou na retina, mas sim no nervo óptico. Então, talvez esses sintomas e outros possam ajudar nessa distinção. Até porque às vezes a pessoa vai no oftalmo, né? Porque se tem um problema no olho, vem logo no oftalmo. E às vezes usam óculos e vai andando. Aconteceu comigo, né? Eu fui trocando de óculos, trocando de oftalmo, indo, até chegar no Dr. Gabriel e descobrir um tumor de mais de 4 centímetros na hipófise, né? E às vezes é tardio, né? No meu caso, demorou, né? Eu poderia ter conseguido bem menor. Felizmente conseguimos, reverter, graças a Deus. Estou aqui enxergando muito bem. Vocês estão vendo agora porque sou apaixonada por esse médico, né? Olha, procura ele aí no Instagram dele, marca consulta, porque é muito importante, né? O cérebro, ele comanda tudo. Né? Então, assim, tem tantas coisas que podem ser resolvidas tão mais simples, né? E o que fez, doutor Gabriel, o senhor entrar nessa área da oftalmologia? Foi assim, uma opção, ou foi a carreira às vezes vai caminhando, né, nessa direção, ou foi um sonho? Como é que é? Eu digo que no segundo período da faculdade eu já quis fazer neurologia. Estudei os neurônios e aí desde lá me apaixonei e quis fazer neurologia. Segui pelo resto da faculdade, não mudei. Quando eu comecei a residência de neurologia lá na UFRJ, comecei, enfim, estudei de tudo um pouco, mas quando foi para falar da parte do nervo óptico, né, e como o nosso cérebro consegue controlar também os movimentos oculares, assim, esses circuitos dependem de várias vias, né? Quando você examina um paciente, você está examinando várias coisas, né? Está examinando o córtex cerebral, o cerebelo, regiões específicas dos núcleos do tronco encefálico. Então, assim, você avalia, assim, vários sistemas ao mesmo tempo. E aí, uma subespecialidade me permitir fazer isso à beira-leito, né, de uma forma muito simples e coletando a história, e aí eu já ter minhas hipóteses e pedir exames complementares, se forem necessários, me deixou muito tranquilo e feliz de poder estar aí ajudando as pessoas que têm, né, essas particularidades de um exame mais específico. Então, talvez isso que me fez fazer a neurooftalmologia. Então, basicamente foi estudando durante a residência, melhor dizendo. O doutor, e o senhor percebe, assim, quando chega alguém, né, com uma perda já da visão, se afeta também, se ela chega com o psicológico dela afetado? Com certeza. Eu vou dizer, talvez um exemplo mais gritante, né, os pacientes com esclerose múltipla e neuromielite óptica, que são doenças desmielizantes, doenças que apegam a substância branca do cérebro, e acometem pessoas jovens, assim, pessoas jovens 30 anos, 40, ou às vezes mais cedo do que isso. Então, assim, pessoas na sua faixa etária mais ativa, que estão constituindo família, começando trabalho. Então, talvez esses pacientes são realmente mais afetados. A gente vê esses pacientes, às vezes demoram muito para fazer um diagnóstico, já chegam com sequelas importantes visuais, inclusive, que não teriam se tratassem de forma mais precoce. Então, você vê que ali você está dando qualidade de vida para eles, para evitar novas pioras, novos surtos, mas muitas vezes eles já têm que conviver um pouquinho com alguma sequela. E aí você tem que tentar, assim, acolher ele, entender que um paciente é um todo, não é uma doença, né? Então, assim, acolher suas demandas, que são muitas, né? Suas preocupações e, assim, entender que
assim, toda demanda é uma demanda de amor no final, né? E cabe... Gente, que coisa linda. Gente, foi isso que eu me deparei em um Foi. momento de desespero. Fui apresentada pela Cláudia, que a Cláudia já era paciente dele. E eu sou psicóloga, Cláudia é psicóloga, e eu me emocionei muito, segurando na mão dele, agradecendo assim pelo acolhimento. isso Foi um mesmo. atendimento que, assim, não desmerecendo outros médicos, né? Porque cada um tem suas qualidades, mas assim, foi um atendimento completo, É né? isso aí. Completo, o que se espera, né? E ele falou: "Não, isso é natural para ele". É E ele, assim, natural me pra- acolheu psicologicamente, ele deu atenção, ele me olhou, assim, como um ser humano, sabe? E eu fiquei muito emocionada, muito grata a Deus, né? Porque é bom você, num momento de dor, ter um acolhimento assim, porque ele acolheu a minha dor, ele me olhou como ser humano, ele me avaliou assim de todas as formas, e o olhar dele não era uma coisa forçada, aprendida na faculdade, É isso né? Foi mesmo. algo assim dele, era o olhar dele, a atenção dele, como se ele tivesse com aquela empatia. Eu sei, eu não estou sentindo a sua dor, mas eu sei o que você está sentindo, e segurando na minha mão. Assim, eu me senti muito acolhida. E mais uma vez eu te agradeço. Muito Que obrigada, isso. doutor. E eu falei também com a Ju, né, que eu fui a milhões de médicos, porque a gente começou com problemas visuais, né, na mesma época. Eu achava até que era a mesma coisa, né, Cláudia? E são coisas diferentes, né? Apesar de Coisas estar com são muito sintomas diferentes. diferentes. parecidos. E a gente ia, né, de oftalmo em oftalmo, e eu fui em vários especialistas, né? E Tomou injeção no olho, eu acompanhei Cláudia. foi. E aí cada especialista pedia, né, vários exames. Então, assim, eu tinha uma mala de exames. Quando eu cheguei no doutor Gabriel com a mala, né? E aí, assim. E a paciência para olhar todos os Exatamente, a exames. paciência Ele para tem mais, olhar, tem analisar mais. todos os exames, assim, fazer a avaliação clínica. Gente, assim, é impressionante. Hoje, né, a gente vê um médico desse. Ô, doutor, geralmente assim, porque as pessoas, nós sabemos assim que na psicologia ainda tem aquele mito, né? As pessoas não gostam de procurar psiquiatra, psicólogo, tem pessoas que ainda têm aquele tabu, é Sim. médico para louco, não sabe o que é sobre as emoções. Quando se fala em neurologista, existe isso também, de preconceito? Existe. Acho que talvez, assim, o maior seja no psiquiatra. Aham. Assim, O muitas vezes... psiquiatra, ele é o recorde, né? assim, Mas quando muitas... diz assim de cérebro, né? assim, muitos pacientes vêm para nós que claramente tem uma demanda mais psiquiátrica, porque eles têm mais mão disso do que a gente, mas assim, não se aceitam ser tratados com psiquiatra. E aí acabam que a gente tenta tratar um pouco, mas conversar, né, de ter um colega auxiliando. Mas assim, do ponto de vista específico do neurologista, isso ainda é um tabu. Porque, assim, tem doenças que devem ser tratadas por neurologista, como, por exemplo, dor de cabeça. Muita gente negligencia dor de cabeça, acha que é normal viver com dor e Viver não tomando procura. remédio, né? Exatamente. Se acostuma com a Se dor, né? acostuma e não procura um neurologista. Pacientes que têm, assim, demência, também acompanham com outros médicos, mas não procuram um neurologista. Talvez tenham medo é um neurologista que está ali. Eu estou, assim, muito mal, mas não é isso, assim, a gente tem que buscar qualidade de vida, né? Então, assim, se você precisa, você tem que procurar, né? Isso pode parecer, assim, a pessoa está com medo, momento de estar vulnerável, certamente está, né? Mas a gente está ali justamente para acolher ela nesse momento. Isso é até interessante, doutor Gabriel, talvez fazer essa diferenciação, né, do psiquiatra para o neurologista Sim. e até explicar quais são, né, qual é o campo que o neurologista pode atuar. Talvez as pessoas nem saibam, né, e aí ficam num médico, às vezes, que não é o médico mais indicado, né? Sim. Então, qual a diferença, por exemplo, do psiquiatra para o neurologista? A gente diz que, assim, a psiquiatria e a psicanálise meio que surgiram da neurologia, né? Freud era Isso. neurologista, inclusive. É. Então, assim, eram especialidades que no começo do século XIX elas davam as mãos, digamos assim, né? E aí foi separando. Mas
particularmente, o neurologista ele trata aquilo que é uma doença orgânica do cérebro, né? Algum problema específico que você consiga fazer um diagnóstico e tratar. Então, assim, desde tudo que afeta o sistema nervoso. O sistema nervoso engloba os nervos periféricos, então até um problema no nervo pode ser tratado pelo neurologista, a placa muscular com o músculo também, e indo até o sistema nervoso central, né, a medula e o encéfalo, que ali engloba o cérebro, o cerebelo e o tronco. Então, assim, qualquer problema nesses locais, o neurologista vai tratar. Então, por exemplo, um AVC, o neurologista vai tratar, tem que investigar as causas, não se sinta confortável só de, poxa, tive um AVC. Não, tem que saber por que você teve um AVC, qual é a causa, né, para a gente poder evitar novos eventos. Interessante. Dor de cabeça. Dor de cabeça é um problema do neurologista. Assim, tem que procurar, porque pode ser uma coisa simples, mas pode ser algo muito mais complexo. Tem gente que fala que tem enxaqueca como se fosse uma característica, Exatamente, né, nem sabe normal, exatamente não sabe, o que é enxaqueca, esse diagnóstico foi feito de forma precisa, diagnósticos diferenciais foram excluídos, né? Isso tem que sempre se pensar. Epilepsia também é algo específico do neurologista, que também foi muito negligenciado e tem muitas questões psicossociais associadas. O pessoal tem muito estigma com o epilético. Acha que não vai mais trabalhar, que não vai ter uma vida normal. Pacientes que, né, da minha área, neurooftalmologia também é do neurologista que pode tratar. Neuroauto, assim, vertigem. Vertigem pode ser algo neurológico também. Isso também é uma outra área minha que eu gosto, uma subespecialidade, na neurootologia. Otologia seria o quê? De sistema de Vestibular, equilíbrio, né? do equilíbrio, vestibular. né? Então, assim, várias Da doenças... pessoa ficar, às vezes, sentindo vendo tudo rodando. tudo rodando. Né? Diz Labirintite, que é né? labirintite, né? Labirintite, na verdade, não existe. Né? Assim, acontece... Labirintite é uma infecção do labirinto. Acontece em 0,5% da população. Uma condição que, assim, o paciente tem que ser internado com febre, um quadro muito marcante. Então, assim, labirintite, quando dão esse diagnóstico, eu falo assim, olha, então, você tem que rever um pouquinho, porque certamente não foi isso que aconteceu, né? Então, assim, o que se diz labirintite, na verdade, são o que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna, que é a causa mais comum, que, assim, cristais no ouvido que saem do lugar, e aí você coloca no local certo e o paciente para de ter. Gente, Que não legal. sabia. Fale um pouquinho mais sobre isso, doutor. Como que coloca no lugar, doutor Gabriel? São manobras que a gente faz com a cabeça. Mentira, Né? quem Que diria? legal, interessante. Uma coisa Pra gente simples, né? É Mas que é negligenciado. É Pois possível de ser tratado. Ninguém, assim, né? Eu, na minha ignorância, Uhum. achava que se a pessoa tem labirintite, tem pro resto da vida. Não. Isso é outra gente. questão também. A gente vê, assim, esse diagnóstico sendo feito de forma aleatória, completamente, inconsequente até. Pessoas que prescrevem um medicamento para a pessoa ficar usando. Isso. Por exemplo, o Vertix, por exemplo. Isso. Só que, assim, é um remédio que se você usar por muito tempo, acaba atrapalhando, piorando a vertigem. Olha Porque, só. assim, o que esse remédio faz? Ele inibe o núcleo vestibular, né? Que é como o seu cérebro vai tentar lidar com aquilo. E aí o seu cérebro não consegue mais lidar com aquilo. Ele não consegue mais compensar. E aí você perde essa compensação, que é natural do seu cérebro. Se o cérebro está com um problema, ele tenta fazer outros caminhos para restabelecer. Quando você corta isso, você perde. Você não consegue dar esse caminho a mais. Então, esse remédio não trata o que você está tendo, porque você não fez o diagnóstico certo, e ainda piora a recuperação. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado com esses remédios que, eventualmente, qualquer um compra na farmácia, sem receita, e fica tomando ad eterno, né? Então, assim, o ideal, assim, muitas pessoas procuram otorrino inicialmente, né? Sim. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é todo otorrino que tem uma formação específica nisso, né? Que também é outro caminho. A neurotologia, você pode ser otorrino e fazer a neurotologia, ou neurologista e fazer a neurotologia, né? Então, idealmente, tratar com especialistas em distúrbios do equilíbrio, neurotologistas. Seria o ideal nesses casos, que aí você vai fazer o diagnóstico correto, se é de fato isso, ou várias outras doenças que podem dar.
Até doenças do cérebro mesmo podem fazer crises de vertigem, né? E aí você tratar a causa específica. E o diagnóstico, assim, para saber se é uma labirintite, não é uma labirintite, é uma doença no cérebro, é através de exame de imagem, de quê? O melhor diagnóstico é como tudo na medicina, né? Então, a anamnese, primeiramente, Sim, o é histórico, assim, né? sentar e conversar com o paciente. Eu digo Sim. que, assim, essa conversa ela tem que ser 80% da consulta. 80% da consulta é a conversa. É assim, você fazer as perguntas certas e você esmiuçar isso. Não adianta uma consulta em 5 minutos. Isso não existe. Assim, você tem que sentar, esmiuçar o problema, porque na história você vai ter, assim, já te diz um caminho muito forte de que é aquilo, né? E aí você vai fazer o exame físico. O exame físico é extremamente importante e, infelizmente, muitas vezes não é feito. Não é feito, sim. Não, infelizmente. Assim, Às vezes não existe toque, né? Isso. Infelizmente. Mas, assim, é muito importante porque, junto com a história e o seu exame físico, você vai dizer onde aquela doença está no corpo, né? Você faz esse diagnóstico assim, está exatamente aqui. Eu sei isso por conta da história e do exame físico. E me dá qual é a hipótese do que é aquilo, né? Então, assim, eu tenho uma hipótese diagnóstica e eu vou pedir, às vezes, exames complementares, que talvez o exame complementar ele possa vir normal. Mas isso não exclui minha hipótese. Eu sei que em alguns casos esse exame vai vir normal. Mas eu tenho certeza absoluta que é isso. Né? Por exemplo, um AVC. Um AVC agudo na emergência, ele pode se manifestar como uma crise vertiginosa aguda, uma vertigem aguda. Isso pode ser um AVC. Chega na emergência, você faz o exame neurológico, tem achados típicos que dizem que aquilo tem 100% de certeza que é um AVC. A ressonância nas primeiras 48 horas, 80% dos casos pode vir alguma coisa, mas 20% não vai ver nada. Isso é uma ressonância. A tomografia, a sensibilidade é menor ainda. Só 30% dos casos, uma tomografia vai vir alguma coisa. Nesses casos. Né? Então, assim, o exame neurológico ele tem 100% de sensibilidade. É um exame bem feito. E aí você repete a ressonância depois, e aí só depois que vai aparecer. Né? Então, para mostrar a força que é do exame neurológico e da anamnese, da conversa. Né? A gente está ouvindo entendendo, né, que a visão e a audição, o equilíbrio, né, são muito mais cérebro às vezes do que propriamente até o ouvido e do que o olho, ouvido, né? do que o olho. O cérebro comanda tudo. Comanda né? tudo. Comanda tudo. Pois é, e assim, muitas vezes acontece isso, a gente fica no oftalmologista, ou fica no otorrino, e aí muitas vezes esquece de cuidar do cérebro. Não consegue encontrar uma solução, mas vai ficando. E foi o que aconteceu comigo em muitas situações, né? Aconteceu com você também. O oftalmologia dizia que era aquilo e que não tinha problema, no seu caso até, né? Que não tinha problema e pronto. E aí você fica. E o bom de tudo é o conhecimento, e para vocês que estão ouvindo, gente, o que mais se vê, que você não precisa de receita, é remédio para enxaqueca. Eu acho que todo mundo, levanta a mão, todo mundo tem remédio de enxaqueca em casa. Então, sentiu dor na cabeça? O que tem na minha cabeça? O que eu preciso olhar, né? Procura um neuro. Se for alguma coisa que está afetando também a visão e tem uma junção com a cabeça, você já usa óculos, já tem um oftalmo, mas persiste, procura um neurooftalmo, doutor Gabriel. Faz consulta online também, doutor? Por enquanto não, mas quem sabe. Tem que começar a fazer, hein? Porque se tiver alguém assistindo aí de fora... Quem sabe? É que assim, o exame físico para mim é importante, Sim. entendeu? Assim, examinar mesmo o doente. Assim, talvez depois de uma primeira avaliação seguir consultas online, não vejo problema, mas ainda assim, a primeira consulta eu acho que é importante ter esse contato. Doutor Gabriel, quais são os maiores desafios, então, da área, né, e da atuação do neurooftalmologista, né, hoje? Enormes. Mas talvez, assim, considerar que no sistema de saúde que a gente vive, infelizmente, é escasso o acesso a exames mais robustos, que muitas vezes são necessários. Por exemplo, muitos pacientes de esclerose múltipla que eu acompanho na rede pública, que, infelizmente, a gente pede encaminhamento para fazer uma ressonância de órbita ou uma OCT
para ver o nervo óptico e, assim, muitas vezes demora talvez um ano para ser feito ou mais do que isso. Então, talvez, assim, o acesso a exames específicos, que deveria ser de forma mais rápida para tratar melhor o paciente, a gente acaba não vendo. Então, acho que isso é uma questão, né? Outra questão é disseminar isso para a população e para os médicos em geral, né? Quando encaminhar mais rápido, mais cedo, né? Porque a gente acaba pegando aquele doente com muito tempo sem tratamento e as coisas piorando, Uhum. né? E aí depois fica mais difícil O tratamento. reverter, né, os Sim. sintomas. E acho que, assim, formar uma comunidade de médicos neuroftalmologistas também, né? Que a gente agora está com essa sociedade, com esses simpósios anuais, mas ainda é algo muito incipiente, né? Então, ampliar a formação desses subespecialistas. Eu acho que é um pouco disso. Nos casos, assim, que o senhor já presenciou, já veio até o senhor, tem algum caso, assim, que o senhor considerou, assim, o mais complicado, mais difícil? Assim, difícil. Tem casos difíceis do ponto de vista diagnóstico, né? Que, Cláudia, até um pouco o seu caso, enfim, que a gente tem que revisar bastante a literatura para tentar entender, estudar um pouco de genética, estudar um pouco de retina, de vasculite, enfim. Então, assim, casos de investigação diagnóstica, sim, tem alguns difíceis, como o dela. Tem, para quem gosta de literatura, tem um livro, gosto muito do Oliver Sacks. O Oliver Sacks, ele é um neurologista que escreve muito sobre isso. Eles têm um livro chamado A Ilha dos Daltônicos. É isso, eu né? já E aí nessa te ilha, assim, é muito raro você ter um daltonismo para todos os tipos de cores. Nessa ilha isso acontece, né? É um gene recessivo. Então, assim, esse livro ele conta um pouquinho da população e como que foi a viagem para essa ilha. E também ele conta um pouquinho de alguns casos do próprio Oliver Sacks, né? Ele conta, por exemplo, um artista, né, que a vida dele era pintar obras, na verdade, e ele teve um AVC em uma região muito específica do cérebro que fez ele não reconhecer mais cores. E ele diz que naquele momento a vida dele ficou cinza. E ele entrou numa depressão profunda porque o que ele fazia da vida dele, os sonhos dele, era a pintura, as cores. Né? Então, difícil, quando você me pergunta difícil em várias questões. Né? Tem diagnósticos difíceis, mas tem também histórias de vidas difíceis Sim. que te impactam. Né? Sim. Então, assim, esse caso talvez, assim, não conheço pessoalmente o paciente, mas isso me impactou de certa forma. E também no consultório a gente vê paciente com neuromielite óptica, uma doença muito grave, assim, se você não tratar em 5 anos, assim, pelo menos metade dos pacientes vão estar em uma cadeira de rodas. Nossa. Então, assim, o tempo que demora para ser feito o diagnóstico, principalmente no meio público, e é o tempo que você já pega o paciente com muita sequela. E qual o sintoma Dessas Da doenças mais sintomas graves, né? da neuromielite óptica? Sim, eu não sei nem pronunciar. Fala novamente. A neuromielite óptica. Sim. Ela, basicamente, você tem um sintoma de uma neurite óptica, ou seja, uma inflamação do nervo óptico, e geralmente uma inflamação grave, né, que gera até perto da cegueira de forma aguda, bastante dor ali, a movimentação do olho. Uma mielite, ou seja, uma inflamação da medula espinhal, o paciente pode ficar paraplégico, digamos assim. Gente, que... né? E alterações do tronco encefálico, que é mais descrito a síndrome da área postrema, que assim, são vômitos e náusea inconhecível. Assim, às vezes o paciente está tendo muito soluço, muita náusea, enfim, de forma persistente, faz endoscopia, não tem nada, e aí acaba que é isso, na verdade. É um problema ali da área responsável por isso no cérebro. Que incrível, então, né? Assim, é uma tríade desses sintomas e outras coisas que podem acontecer, claro, mas assim, isso talvez marque o diagnóstico. Que incrível, né?
Muita coisa, A né? ciência é linda, linda, linda. Por isso que é Complexo. importante, assim, procurar pessoas especialistas naquilo, né? Porque é Uhum. muita coisa. O ser humano é muita coisa para ser estudada. Então, quando se especifica em uma área, dá esse resultado maravilhoso, né? Então, o cérebro, assim, né? Como você falou, o daltonismo, a cegueira para cor, né? Ou a cegueira objetivamente, né? Ou distorções na imagem, várias coisas podem estar associadas além do olho, né? Sim, Não especificamente à visão, mas ao sistema nervoso. nervoso, né? Mas o que, assim? Qualquer tipo de problema, como você falou, súbito, pode estar ligado ao sistema nervoso, né? Pode. Assim, Distorções, e vis- alucinações, pode também ou alucinações não? visuais também. Pode Também. ser até epilepsia, dependendo do caso. Ah, Né? Assim, geralmente são alucinações visuais complexas. Você vê vários tipos de formas, estrela, quadrados, assim, de vários tipos de cores, que assim, acontece, dura rapidamente e volta. É diferente da psicose, né? Porque assim, as alucinações da esquizofrenia são mais persistentes. A epilepsia não, ela acontece, para, volta, depois acontece e aí rapidamente para. Então, assim, para você ver que as coisas podem até se confundir com outras, né, outros transtornos, né? Outros transtornos, que talvez transtornos, não sim. sejam até psiquiátricos, talvez sejam Sim. neurológicos, né? Aham. Então, assim, o que você falou é interessante, né? Como a gente percebe a imagem, isso depende de muitas conexões entre áreas do cérebro, né? Então, assim, o córtex occipital, ele recebe a imagem, mas ele se projeta para o córtex temporal e parietal. E aí vai dizer onde que está o objeto e o que é esse objeto, né? E essas conexões vão responder a isso. Então, lesões específicas desses locais podem fazer coisas muito específicas do tipo, o paciente não reconhece mais objetos, não sabe descrever, né, uma agnosia dos objetos. Um exemplo clássico é a prosopagnosia, né, que é o paciente não reconhecer rostos. Então é isso que o próprio Oliver Sacks sofreu. Ele teve um tumor, um glioblastoma naquela região. Ah, ele Ele mesmo? teve. E aí ele não conseguia mais reconhecer o marido, o rosto do marido, né? Então ele perdeu isso. Aí reconhece assim, né, por outras Outras características, características. né? Então, Tipo escuta Pela físico, voz. pela voz. voz. E reconhece, Exatamente. reconhece até o físico, né? Não Até a conhece o rosto presença, em né? especial, O rosto em né? A específico. fisionomia. É muito interessante isso, né? Curioso. Outros não conseguem ver movimento, né? Ver só imagens. Eu já li alguma coisa sobre isso. Imagens fixas, estáticas, né? Como o cérebro, assim, é extremamente atuante na nossa visão. A gente pensa que é só o olho, né? Mas é muito mais o cérebro do que o que olho, outra né? coisa. É como se o olho reflete o que vem, né, do cérebro. É até curioso também, por exemplo, pacientes que têm uma cegueira, tinham uma visão prévia e do nada, subitamente, ficam cegos por algum motivo. O próprio cérebro, ele tenta compensar isso e faz alucinações visuais. O próprio cérebro tenta fazer, né? Então, é o que a gente chama de síndrome de Claude Bonnet, salvo me engano. Que aí o paciente fica tendo alucinações do tipo assim, ele vê. Uma paciente uma vez falou isso pra mim, tava na enfermaria e falou que viu uma floresta, assim, viu. Não escutou, mas viu uma floresta com animais, não sei o que, na enfermaria, e aquilo não era real, mas é porque assim, o olho dela tava cego e era o cérebro tentando compensar aquilo. Que lindo! É como se fosse uma forma de memória também, né? Sim, A memória dela colocando ali. Mas no caso, ela realmente viu ou ela ela viu. viu? Ela viu. Que interessante. E aí, esses problemas todos neurológicos que a gente está falando, a origem pode ser genética, pode ser também acidental, e pode ser também uma falta de cuidado, por exemplo, com alimentação, falta de exercício, Vitaminas. falta de vitamina. Que tipo de cuidado a gente pode ter? De prevenção. Prevenção, Exatamente, né? de prevenção. Todas as doenças na medicina, de uma forma geral, assim, sempre vai calhar em alguns grupos, né? Então elas podem ser neoplásicas, ou seja, tumorais, né?
carenciais, ou seja, um déficit nutricional, principalmente de vitamina B12, isso é mais clássico. Pode dar problema no nervo óptico, inclusive, a deficiência de B12. Pode dar demência, dificuldade de visão e alteração ali na medula espinhal, tá? E nos nervos periféricos também. Doenças que são inflamatórias, autoimunes, né? Então, por exemplo, lúpus está incluído ali, né? Doenças traumáticas, né? Um trauma, por algum motivo. E doenças infecciosas, assim, não precisa nem ser uma infecção aguda, mas às vezes uma infecção crônica, por exemplo. Sífilis pode fazer várias coisas, inclusive demência. Sempre toda demência tem que ser investigado para sífilis, todos os pacientes. E doenças metabólicas também, ou toximetabólicas, ou seja, intoxicação para alguns tipos de alimentos, de medicamentos, alguns suplementos que as pessoas tomam como se não fosse nada, mas na verdade pode dar alguns problemas. A gente sabe, por exemplo, você tomar vitamina B6 em excesso, isso pode fazer neuropatia, né, dos nervos periféricos, a pessoa ficar com uma dor refratária. O excesso, né? O excesso. Então, esses suplementos que as pessoas tomam como se fosse algo banal. Fosse água, né? Isso aí não tá sem correto. Indicação, nem Exatamente. nada, né? Vai na farmácia, toma. E observando, assim, o doutor falando, né, sobre essa prevenção, dá para ver que como cuida do corpo, né? Como se alimenta, como as vitaminas, né, que precisamos, o excesso, o exagero E a falta. e a falta, né? Então tem tudo, o corpo tá todo um todo, né? Tem que ser um o todo. balanço certo. O que se come, né? Como cuida do sono. Exercício também, né? Doutor Gabriel. Eu falei Eu falei semana passada na LERJ que a gente foi chamado para defender uma lei agora que maio é o mês do AVC. Olha, Maio vermelho. E aí, lá foi a proposta de lei do deputado Fred Pacheco, estava lá para defender um pouquinho a importância desse tema, enfim. E eu falei sobre a prevenção, né? As outras 8 coisas que você pode fazer para prevenir um AVC. Uma coisa que isso pode cometer qualquer pessoa, né? Sim. Mas que assim, controlar a glicose, todo mundo tem que saber alguma medição da sua glicose, né? Porque diabetes é uma causa importante. Controlar a pressão, todo mundo como adulto tem que saber como está a sua pressão, não tem como não ficar medindo, tá? Pelo menos uma vez por ano. A glicose também, uma vez por ano ou menos? Uma vez por ano. Né? O sono, a apneia obstrutiva do sono, assim, muita gente ronca e acha que é normal. Mas isso pode ser a apneia. Apneia é exatamente o quê? Que a gente ouve falar tanto de apneia, mas eu não tenho muita clareza do que é. Assim, basicamente é você parar de respirar, né? A apneia é isso. E aí tem algum momento do sono que essas pessoas param de respirar por algum motivo. Pode ser, por exemplo, um fator anatômico, de ter uma protuberância laríngea ali, uma obesidade importante que comprometa a passagem de ar quando o paciente está dormindo, né? Então, vários problemas ali do ponto de vista do otorrino e da obesidade que podem causar esses períodos de parada de respiração, tá? Então, a apneia é um deles. E essas paradas de respiração são perigosas porque para de oxigenar. Para de oxigenar. E aí atrapalha o sono Atrapalha o sono, porque tem que o centro respiratório é ativado, que começa a acumular CO2, né? E aí a pessoa dá um micro despertar. Ela nem note, mas ela dá um micro despertar para ela voltar a respirar, né? E aí, por exemplo, meu pai ele falou que quando ele fez a passografia dele, até um ponto de vista mais severo, ele só dormia 1 hora por noite, no máximo, total. Porque tinha tirando esses micro despertares. Era muito frequente, e aí não sobrava, o que sobrava era muito pouco. Muito pouco. E aí a pessoa acaba que não tem um sono de qualidade. Exatamente. E passa o dia inteiro cansada, né? Sim, compromete memória, compromete tudo. Ele falou que depois que ele passou a usar o CPAP, a vida dele mudou. CPAP é medicação para isso? CPAP é um aparelho, um aparelho que você coloca nesses casos, né? Então, tem um tratamento, assim,
quem tem, né, apneia tem que usar para sempre ou tem um tratamento que a pessoa pode não usar? Aí depende um pouco, né, porque, assim, nesse caso, as pessoas que têm, o que ajuda bastante é você perder peso, assim, perder peso ajuda, né, Então, assim, e uma pessoa que não seja obesa, então ela não tem apneia? pode ter, é mais raro, mas pode Sim. ter. E pode ser, como eu falei, algum problema da orofaringe, Uhum. alguma malformação, enfim, Sim, que isso teoricamente pode ser corrigido de forma cirúrgica, né, sim, o desvio de septo mais sim. importante, né. Então, se tiver algum desses fatores mais óbvios que possa ser corrigido, né, a pessoa perder peso, e você reverter a apneia com isso, aí realmente você não precisa de um tratamento contínuo. Mas muitos pacientes precisam, não tem esse fator tão óbvio assim definido. Ou tem dificuldade de perder peso, né. E como nós conversamos muito, porque aqui pode mais, pode começar. Nós interrompemos aqui, o senhor estava na terceira, que o Isso, senhor falou sobre é. as prevenções Ah, do sim. AVC na alergia. Então, essa que eu falei, né, da Sim, apneia obstrutiva do sono, fazer exercício físico regularmente, que é aquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né, Regularmente, desculpa, é isso aí. Regularmente seria quanto? pelo menos 4 vezes na semana. Ui, 3 a 4 vezes na semana, bote né, aqui, Cláudia. principalmente você, Ju, você tá de parabéns. Eu tô atrás, tô devendo. 1 hora, né, de exercício mais, prolongado, enfim. Tanto aeróbio quanto anaeróbio. E aí também dieta, né, cortar a gordura, uma dieta do Mediterrâneo que a gente fala, né, uma dieta rica em, eh, assim, gorduras boas, né, ricas em HDL, sem tanto carboidrato excessivo, sem tantas frituras, né. Então, assim, a dieta do Mediterrâneo que a gente fala, né, Sim, sim, vegetais. sim, Isso é uma coisa, outra coisa, não sei se já falei, perder peso, sim. né, controlar as medidas. Sol, não, água. Água tá na moda, né? Na Também, moda não, assim, né? também é importante, claro, enfim. Assim, esses pacientes pegar sol nos períodos mais adequados, né, que é aquele sol do começo da manhã ou do final. Não, não é agora, mudou? Eu já ouvi falar que agora é de 11 às 2 o melhor sol Não, para não, absorver vitamina não, D. não. Ah, Esse é gente. até perigoso, porque Sempre tem achei risco perigoso. de Eu de ouvi câncer de falar que era pele. perigoso. Agora, ultimamente, eu tive essa informação. Eu falei, ih, Ah, São não. mudou. os que têm mais raios ultravioletas, né? São, assim, o risco altíssimo. O ideal seria, assim, mais ou menos ali umas 8 horas da manhã, por ali, e aí o outro O de sol de bebê, né? 4 horas da Dá um Bebê, tarde. banho de né? sol no bebê. 30 minutos Sim. já é o suficiente. Você já vai ter vitamina D fazendo isso. 30 minutos diariamente. Isso, nesses horários, né, diferentes. Excelente, Muito, né? muito, muito necessário. Agora, doutor, nós vamos para um quadro que é mais descontraído. É pode ou não pode? Aí você pode responder pode, não pode. Se quiser acrescentar também. Tá bom. Aí, a primeira pergunta é: a pessoa pode procurar um neurooftalmo, um oftalmo só depois que já estiver se batendo nas coisas em casa? Pode ou não pode? Poder sempre pode procurar, né, talvez Não É, seria não é seja o, é o o ideal. ideal. O ideal é procurar, Sim, né, bem antes. antes, enquanto, Isso. né, ter mais chance de, Uhum. de encontrar uma alternativa, né? Por exemplo, o neurooftalmo, identificando, né, como a gente falou, questões emocionais e psicológicas do paciente, pode indicar o paciente para terapia? Com certeza. Então já falando em terapia, um neurooftalmo conhece tudo sobre o cérebro, visão. Pode fazer terapia? Sim, eu faço, inclusive. Aí, gente, ó, terapia Bacana! para todos, cuidado para todos. Cuidar da saúde mental é muito É isso aí. importante, né? Doutor, agora olhando para aquela câmera, deixe assim uma mensagem para as pessoas, né, da importância do cuidado, de procurar um neuro, né, de procurar um neurooftalmo. Fique à vontade. Tá bom. Então, assim, o que eu acho que é importante que todo mundo aqui guardar isso, que assim,
poxa, eu sei que você possa estar em um momento de ser vulnerável, mas, assim, a gente tem que fazer um pequeno esforço, né? Esforço de tentar mudar um pouco a nossa vida. Então, assim, você está precisando, por algum motivo, uma dor de cabeça, que talvez você não dê muita bola, mas é importante procurar, uma visão um pouco embaçada, ou tá perdendo aos poucos, e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né? Assim, às vezes também questões emocionais, né? Também procurar um especialista nisso, um psicólogo, psiquiatra, se for possível, né? Não tem nenhum mal nisso. Assim, tudo para você ter qualidade de vida. Porque hoje em dia o mais importante é a qualidade de vida, né? Quem não tem qualidade de vida não tem nada. Então, assim, vamos perder um pouco o receio, o medo de procurar um médico, porque o médico é um parceiro, na verdade. Está ali para acolher todo mundo. Não é um espaço para ter julgamento. A gente tem um código de ética, né? Todo mundo está ali para fazer o seu melhor para você sair de lá bem, né? Então, meu recado para todo mundo é: se em algum momento você tiver alguma questão neurológica ou oftalmológica que não está bem esclarecida, isso pode ser um problema do nervo óptico, procure um neuroftalmo. Algum problema neurológico, procure um neurologista, né? E um problema neurotológico, vertigem, procure um neurotologista. Então, assim, essa é a minha mensagem final. Não aceite um diagnóstico comprado de uma labirintite. Procure mais sobre isso. Não aceite um diagnóstico de AVC puro, mas qual é a causa desse AVC? Procure investigar isso para você evitar novos. É a principal causa de incapacidade no mundo. A segunda que mais mata no Brasil. Então, assim, são coisas que a gente não pode se acomodar com o mais óbvio e mais banal. A gente tem que se esmiuçar nos detalhes. Os detalhes são importantes. Que lindo! Muito Maravilhoso, obrigada, muito doutor. obrigada, Um brinde aqui doutor ao doutor Gabriel. Gabriel. Muito obrigada. Muito obrigada por por esse tudo. enriquecimento aqui. E, gente, vocês viram que o cérebro tem muito a ver com o olho, com tudo, né? E essa importância, né, que o doutor falou aqui, de procurar não ficar satisfeito com um diagnóstico que não resolveu o seu problema. Se resolveu, tranquilo. Se continua sentindo, procura. É assim É como isso aí. falamos, né, Cláudia, na psicologia. Eu sempre falo no primeiro dia de atendimento, ó, se não gostou, se não se identificou, até com o meu sotaque, com a abordagem, porque tem várias abordagens. Na psicologia. Não deixe de fazer terapia, procura outro, porque nós somos a pessoa mais importante do mundo para nós. Então nós temos que ter esse cuidado. E se não é a mais importante, é porque precisa trabalhar para Para se entender tornar. que é a é. mais importante. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Nada, eu que Gabriel. agradeço.